Que tal, amigos? Tudo bem? Bem-vindos a Panorama ABN, um programa produzido pela Agência Brasileira de Notícias ABN. Muito bem, esta foi uma semana de eleições. Umas eleições que terá segundo turno e precisamente será o dia 28 de outubro, onde ficará definido quem será o próximo presidente do Brasil e demais autoridades. Muito bem, vamos a dar início ao nosso programa com nossa sequência conversando com o doutor Nelson Heller. Alô, Roberto, estamos aqui para mais um diálogo com o Dr. Nelson Heller, falando sobre saúde, sobre medicina. Nós temos tratado nos últimos programas sobre alguns detalhes, trazendo alguns spoilers do livro O Montador de Bicicletas, que o Dr. Nelson Heller está concluindo. É uma autobiografia com passagens interessantes, ilustrativas, da trajetória desse que é um dos maiores cirurgiões plásticos do país. Dr. Heller, o senhor aborda com muita intensidade nesse livro aspectos históricos da medicina, e isso é interessante para os leigos e por aqueles jovens que se interessam, de repente, em trilhar o caminho da saúde. Podia contar um pouco sobre esse capítulo da história da medicina do livro O Montador de Bicicletas? Bem, o Flávio, na história da medicina, nós, a humanidade, ela muito deve na antiga Índia e principalmente na Grécia, onde eles embalsamavam os corpos. E tu sabe, Flávio, com o embalsamento dos corpos, eles muito cedo já, o homem primitivo, já 3, 4, 5 mil anos antes de Cristo, já teve ideia, entendeu? Já sabia como é que era um fígado, já sabia que tinha um pâncreas, que tinha intestino, o coração, as cavidades. Tudo isso o homem aprendeu com o embalsamento dos corpos, que era muito, na Grécia, todos aqueles reis, pessoas importantes, eles se preservavam, ia enterrada naquelas pirâmides que a gente ainda hoje tem acesso, entendeu? Então, na antiguidade, o embalsamento dos corpos, o que tinha que se fazer no embalsamento? O embalsamento tinha que, na realidade, deixar o corpo interno seco, sem os órgãos. Tirava o intestino, o pâncreas, o coração, por exemplo, a cabeça, o cérebro também é retirado. Então, com isso, a humanidade ela estudou sobre o corpo humano, entendeu? Isso aqui então levou ao desenvolvimento inicial da medicina, pelo estudo dos órgãos. Mas nós, entendeu? A história da medicina, no meu livro, eu não a concluí ainda. O que eu já concluí na história da medicina é com referência à história principalmente dos transplantes. Então eu faço um rápido apanhado sobre o primeiro transplante cardíaco, que foi feito na África do Sul, pelo cirurgião geral e cardíaco, o Dr. Christian Barnard, e depois eu passo diretamente para hoje, num papo que nós vamos ter, com o transplante pulmonar. Por que nós vamos falar no transplante pulmonar? Porque o transplante pulmonar, que é feito logo depois do transplante cardíaco, ele foi realizado em Toronto, nos Estados Unidos, na data de 1983. Veja bem, 1983. 1966. E depois, entendeu? Já preparando o nosso próximo programa, que será quarta-feira que vem, com o doutor Camargo, JJ Camargo. Sabe que o Camargo uma coisa engraçada é o seguinte: na minha turma médica, sabe, os grandes vultos da medicina nos últimos 40 anos
sou da Associação da Turma Médica de 1970, não querendo puxar a brasa para o meu lado. Mas tu vê o seguinte, nós temos nessa turma médica grandes profissionais. O Camargo, o Grosso, que nos deixou com aquele acidente ali em Camaquã, terrível, ele com a esposa, o Luquezzi na cirurgia cardíaca e na cardiologia, o Calil, também um grande profissional. Eu poderia citar, assim, ó, entendeu? Inúmeros profissionais da Associação da Turma Médica de 70 que despontaram no mundo. E nós vamos ter um programa especial na quarta-feira que vem com o Camargo, que trabalha no pavilhão Pereira Filho, e vamos ver a história dele, que foi o Camargo, em 1983, que fez o primeiro transplante pulmonar, a importância, né, na América Latina. Um paciente que tinha uma fibrose pulmonar, ele fez essa cirurgia, fez uma cirurgia, o paciente viveu uns 2, 3 anos, e depois ele fez um transplante, o primeiro transplante também ele fez intervivos, e esse paciente, um paciente de Novo Hamburgo, um jovem de 20 e poucos anos, esse paciente está vivo até hoje ainda. Tu vê o seguinte, então a importância, né, esse indivíduo, ele tinha uma tuberculose pulmonar, fibrosado o seu pulmão, não respirava mais, um dispneia, falta de ar, dia e noite, foi transplantado esse pulmão, esse paciente vive há 17 anos. Isso é uma coisa importante, não? Dr. Heller, o senhor está focando muito na questão pulmonar, transplante, trabalho notável do Dr. Camargo, um gaúcho que orgulha todo o Brasil. E eu vou fazer-lhe uma pergunta até simplória, mas ela é ilustrativa no sentido de esclarecer ao público. Eu tenho muitos amigos fumantes. E a maioria deles diz o seguinte: não, eu fumo há muitos anos e isso não me traz problemas. Não, eu fumo só meia carteira por dia. Quer dizer, o simples fumar já é problema? Ou eu vou fazer uma pergunta até óbvia, mas sempre bom um profissional como o senhor trazer isso. O hábito de fumar, seja 1, 2, 3 cigarros, uma carteira por dia, em algum momento ele pode ser inofensivo ao organismo? Ô Flávio, o fumar é um prejuízo total. Hoje está se fazendo uma avaliação também de crianças cujos pais fumam, e aquele ambiente, entendeu? Quando tu passa, por exemplo, por uma pessoa na rua que está fumando, só o fato de passar por ela. Eu, por exemplo, quando eu passo por uma pessoa que está fumando no meu caminho, eu tranco a respiração. E tu sabes que depois, quando eu passo pelo fumante, 7, 8, 10 metros, não adiantou muito, porque a nicotina, aquilo parece que aquilo encarde na gente, e a primeira inspirada que eu dou, eu caminho 4, 5 metros depois, ainda vem com o tabaco. Quer dizer, o tabaco é uma coisa, dá um prejuízo muito, muito, muito grande. Mas nós estávamos falando na história da medicina. Então, na história da medicina que eu falo, por exemplo, no transplante cardíaco, aqui no nosso meio, feito pelo Luquezzi, o trabalho na cardiologia do Calil, tudo colega de turma, e do Camargo. Do Camargo. Mas veja bem o seguinte, na história da medicina, eu também gostaria de dizer, isso faz parte da história mundial da cirurgia, da medicina. Por quê? Em 1980, eu operava em Berlim, lá na clínica do Dr. Peter Paul, em Berlim. Então, tu vê o seguinte, o Flávio, nós em 1980, eu comecei a operar em Berlim. Eu operei até há pouco tempo atrás, só deixei de operar porque o meu cirurgião, o Dr. Peter Paul, faleceu. Mas a história, da história da medicina, eu puxando a brasa um pouco para o meu lado, eu tenho coisas muito importantes a relatar. Por quê? Porque de 1980 a 89 foi a época, entendeu? Aliás, de 61 a 89 foi o que
o Muro de Berlim estava construído. Né? Em 1961, não sei, em junho, julho, os russos começaram a fazer o Muro de Berlim. Sabe como é que era o Muro de Berlim? Ele não era um muro de pedra. Eles fizeram aquele muro em dias de recorde. Eles trouxeram aquelas placas prontas já, 4, 5 metros de altura, entendeu? E depois que foram botaram um fosso, mas inicialmente naquelas noites de maio, junho de 1961, eles botaram o muro, construíram um muro, entendeu? Em tempo recorde. E eu estive nessa época em Berlim. Muito interessante essa participação e essa presença muito forte, esse protagonismo do Dr. Nelson Heller em Berlim. Mas esse e outros temas vão ser explorados com mais intensidade logo depois do intervalo. Estamos de volta neste diálogo com o Dr. Nelson Heller, tratando de questões ligadas à saúde e à medicina. Nós falávamos há pouco sobre alguns tópicos que estarão presentes no livro O Montador de Bicicletas, que é uma autobiografia que o Dr. Nelson Heller vai disponibilizar, provavelmente agora, na próxima Feira do Livro ou paralelamente a esse evento. Dr. Heller, esse é um tema que vai estar no livro, mas queríamos que o senhor desse alguns detalhes sobre fatos pitorescos que na sua trajetória profissional o senhor encontrou e tem encontrado. Bom, Flávio, eu gostaria, assim, nós tínhamos falado, eu gostaria de hoje dos casos inéditos, que eu tenho inúmeros, mas inúmeros mesmo, entendeu? Eu fui um indivíduo, entendeu? Por que eu tenho inúmeros? Porque eu trabalhei nos ambientes onde a medicina acontece. Trabalhei 20 anos, Flávio, no HPS, Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. E ali tu sabe que tudo acontece. Né? Mas esse caso aqui que eu quero relatar foi um caso, um vizinho meu. Vizinho meu é um jovem, na época tinha uns 25 anos, era família, morava na esquina. Meu pai tinha um comércio em Canoas, no bairro Niterói, eles eram vizinhos. E chegou, eu estava lá, na casa do meu pai, chegou uma vizinha assim, aflita e tal, e disse assim, doutor Nelson, eu era sessanista, ela já me tratava como doutor, né? Doutor Nelson, vai lá em casa, que meu irmão, ele está em casa, e o doutor Nelson assim, mas só o senhor faz o seguinte, quando o senhor entrar na nossa casa, o senhor não acenda a luz, porque com a luz ele se agita e fica tipo numa convulsão. Bom, eu naquele trajeto, eram 50 metros da casa do meu pai até a casa do vizinho, nesses 50 metros eu já comecei, sabe que o médico, quando um paciente fala em alguma coisa, o cérebro dele começa, é tipo um computador, entendeu? Porque o médico, entendeu? Por exemplo, acontece algo na cardiologia, o cara vai pensar todos os casos de cardiologia que ele já atendeu. Aí eu disse, doutor, o senhor não acenda a luz, porque no escuro ele sente-se melhor. Tá bom, se o cara no escuro sente-se melhor, e quando se acende a luz ele entra em convulsão, eu pensei o seguinte, esse rapaz aí, já antes de entrar na casa, ele só pode ter tétano, porque nas doenças infecciosas, era no 4º ano ministrando a medicina, exatamente o quadro do tétano é o seguinte, o indivíduo, 2 semanas, 10 dias antes tinha um ferimento, e o tétano se instalava 10 dias depois. Quando eu entrei no quarto, um quarto escuro, uma casa de madeira, bem simples, um quarto bem simples, estava lá o rapaz, deitado na cama, eu acendi a luz e cumprimentei daí gremista. Ele era gremista, torcedor do Grêmio. Foi que o cara entrou em convulsão. Chama-se isso, não é convulsão no tétano. No tétano chama-se opistótono. Por quê? O tétano, ele é uma doença, entendeu, que atinge o indivíduo, a coluna vertebral, toda essa coluna e a parte das meninges, elas ficam embebidas
de um pus. Entendeu? E esse pus ele promove uma irritação incrível no sistema nervoso central, que a luz, o barulho, tudo isso aí promove uma contratura. E quando eu entrei, eu fui logo atrás do ferimento e não teve dúvida. 2 semanas antes ele tinha pegou uma felpa de madeira no pé. Eu levei o rapaz para o HPS e não deu outra. Chegou no HPS e imediatamente foi feito soro antitetânico e tal. Por sorte, ele foi salvo. Porque muitas vezes esse indivíduo, nesse quadro tóxico, muitas vezes ele não sobrevive. Dr. Heller, para concluir, o senhor já tem uma previsão de quando estará fechada esta edição do Montador de Bicicletas? Muitos telespectadores, muitos amigos me perguntam até na rua, escuta, onde é que eu consigo o livro? Eu digo, não, pelo que eu sei, não está concluído ainda. Bom, Flávio, o livro eu concluí essa semana. Agora só falta... O livro vai ter muitas ilustrações, vai ter fotos e tal. Essas fotos agora... Mas tu sabes que agora, se eu for lançar agora, no final do ano, digamos, leva mais 1 mês e meio para ficar pronto. Aí chega novembro, aí o livro se apaga. Dezembro, janeiro, fevereiro, aqui no Rio Grande do Sul, tu sabe que nada acontece. Todo mundo vai para a praia, Tramandaí, Capão, viagem, Torres e tal. O gaúcho... ele esquece de janeiro, fevereiro, a vida normal desaparece. Não é que nem outros estados. Aqui realmente o cara vai para a praia e tal e se esquece da vida, né? Então eu não vou lançar esse livro, apesar de estar pronto já, eu vou lançar no ano que vem. Inclusive minha intenção é lançá-los em vários locais aqui em Porto Alegre e quero lançar também, porque eu tenho meus grandes amigos no Congresso Nacional, e lá do Tribunal de Contas, e vou lançar no Congresso Nacional em Brasília também, porque eu tenho muitos amigos lá, e aliás, felizmente, os meus amigos de Brasília se elegeram, como Pompeu de Matos e tal, se elegeram, eu quero parabenizar, entendeu? Os amigos lá da Assembleia Legislativa, que se elegeram, tanto como deputado estadual como federal, eles devem estar muito felizes hoje. Ok, encerramos mais este diálogo com o Dr. Nelson Heller. Convidamos a todos para que estejam conosco na próxima semana aqui no Panorama ABN. Cada vez se tornam mais importantes e interessantes os comentários e demais informações do nosso querido Dr. Nelson Heller. Agora sim, passamos a nossa esperada sequência, os comentários da semana, e damos início com a participação de nosso apreciado Fabiano Machado. E com você, Fabiano. Olá, Roberto, tudo bem? Nesta oportunidade, não poderia deixar de falar do assunto do momento, as eleições gerais do primeiro turno. Embora a polarização entre ideias e candidatos, informações exageradas e extremadas, chamou a atenção o modo pacífico com o qual o eleitor se portou durante o pleito eleitoral. Diferentemente de outras eleições anteriores, não houve identificações partidárias, foram raros os casos em que eleitores apareceram com bandeiras, com camisetas ou identificados. Muitos provavelmente com o receio da dura legislação eleitoral, que obrigava os eleitores a se portarem de maneira mais amena, mas me pareceu uma eleição silenciosa, me pareceu um comportamento silencioso do exercício do voto. Inclusive no exterior, chamou a atenção também o fato de muitos eleitores que moram no estrangeiro procurarem suas embaixadas ou seus consulados para exercerem o poder do voto à presidência da República. Por tudo isso, cabe parabenizar a população por esse exemplo de civismo a ser seguido em todos os pleitos eleitorais que teremos adiante. Por outro lado, tenho que me referir da vedete destas eleições, as redes sociais. As redes sociais exerceram um papel fundamental
na busca dos eleitores, deixando para trás o horário eleitoral gratuito e também todos os outros meios de campanha política. Isso fez com que as pessoas se manifestassem diretamente com o candidato ou entre si, discutindo as questões ao longo do tempo. E isso permanece, parece ser uma tendência presente e que persistirá no futuro. Bom, e para terminar, quero falar sobre a importância desta eleição também nos rumos da economia do nosso país. Porque aí vem uma posição pessoal, no sentido de que enquanto não revermos o Pacto Federativo e não revermos a grande concentração orçamentária na União, em que os estados e municípios precisam estar de chapéu na mão, mendigando valores, não teremos avanço social, não teremos avanço econômico e não conseguiremos atender todas as demandas. Vejamos que o Estado do Rio Grande do Sul destina à União em torno de 60 bilhões de reais e recebe no entorno de 14 bilhões. Essa mais ou menos é a proporção. Isso é justo? Reflitamos a respeito. Um abraço e até a próxima oportunidade. Como sempre, é muito grato assistir aos comentários de Fabiano Machado. Bom, agora tenho que me referir a algo muito interessante. Quem pagou mico realmente nestas eleições gerais 2018 no Brasil foram as empresas e instituições pesquisadoras. Não acertaram uma. Mas vamos assistir ao comentário do jornalista Flávio Pereira respeito a este tema. E com você, Flávio. Alô, Roberto. Olha, eu sou obrigado a tratar mais uma vez da questão dos institutos de pesquisa e das pesquisas eleitorais. Não tenho escolha. O vexame, o mico que os institutos de pesquisa estabeleceram na última eleição, do primeiro turno, é uma calamidade. E não é má fé, é metodologia defasada. A percepção dos institutos hoje é totalmente equivocada. Eles não conseguiram perceber no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma movimentação muito forte do Senado. Vou dar um exemplo. Colocavam o ex-senador José Fogaça em primeiro ou segundo lugar. Ele chegou em quinto lugar. Colocavam o deputado federal Luiz Carlos Reis em quarto, quinto lugar. Ele chegou em primeiro, 2.300.000 votos. Então, a metodologia está errada. A forma de garimpar essas consultas está equivocada. Em Minas Gerais, a ex-presidente Dilma Rousseff, em primeiro, chegou em quinto. No Rio de Janeiro, colocavam Eduardo Paes e Romário como candidatos a disputarem o segundo turno. Pois Eduardo Paes ficou com 19 e o juiz, o Dr. Hilgert, ficou em primeiro com 42, quase ganha no primeiro turno. E o Instituto de Pesquisa não identificou esse movimento. Há muitos outros casos. Em São Paulo, davam o ex-senador e atual vereador Eduardo Suplicy como senador eleito. Não entrou. Então, tem algo errado. Aliás, já há um erro terrível, porque o resultado da pesquisa é indutor. Induz o eleitor a votar em um candidato que está na ponta. E se esse candidato não está na ponta, ele induz a erro o eleitor. E esse é um dado fundamental para fazer com que a legislação eleitoral, os tribunais eleitorais, sejam mais rigorosos em relação às pesquisas eleitorais. Eu diria até que vedando a divulgação das pesquisas, que elas sejam feitas para uso interno dos comitês. E isso não é censura. Isso é evitar uma desinformação, uma notícia falsa, uma notícia equivocada e, quiçá, uma notícia de má fé. Quem não duvida que um pequeno instituto de pesquisa, premido por uma necessidade de sobrevivência, não comercialize a sua pesquisa e a realize dentro das normas técnicas,
mas de forma a direcionar um resultado para aquele cliente que o contratou. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas pode acontecer. Então, olho vivo nas pesquisas. Eu, pessoalmente, não acredito mais nas pesquisas. Elas não revelam essa tendência, elas não têm essa capacidade de, por exemplo, ouvindo 2.000, 2.500 eleitores, captarem o sentimento de 100 milhões de eleitores em todo o Brasil. Como isso é possível? Não há como. Há uma margem de erro que é bem maior que os 3 a 5% que os institutos dizem. Aqui no Rio Grande do Sul, volto a dizer, no caso do Senado, a margem de erro chegou a 60%. Isso não é margem de erro, mas isso não fosse a qualidade e a história dos institutos, eu poderia dizer até que isso é má fé, mas não é o caso. Então, pesquisas eleitorais, acredito que não deveriam vir a público. Deveriam ser usadas internamente para balizar ações políticas, ações de mídia, mas não trazerem esse risco de induzir o eleitor a um voto errado e a uma informação equivocada. Até a próxima, amigos. Muito bem, amigos. Isso foi tudo por hoje. Muito obrigado pela sua assistência e nos encontramos a próxima semana, sempre pela Grande Sul TV, Canal 6. Grande abraço para todos. Até mais.